Esta aula é dedicada a Paul Moadib Atreides. Não, ainda não. Então a gente vai continuar as tretas que a gente estava fazendo, a não ser que existam dúvidas existenciais. Tem mais dúvidas existenciais? Nossa, um negócio que o João falou. Você não precisava doar só uma. Não, você estava discutindo. Eu falei sobre se não tem axioma definida, necessidade de axioma da potência. Ah, sim, mas é. Mas não precisa dos naturais de algum jeito. Não, é porque se você não tem o axioma do infinito, é difícil dizer que tudo vai ser. É meio que sacanagem dizer que tudo vai ser. Meio que vai. Então, assim, você não tem o axioma do infinito. Então, na prática, é como se tudo fosse finito, certo? Então, seus conjuntos são finitos. Então, você pode simplesmente. Um conjunto X que você tem, aqui metateoricamente falando, é uma coisa assim. E você pode testar no braço quais são os subconjuntos e você vai montando eles. Tipo, você tem o vazio, aí você vai ter os unitários. O que me incomoda não é o. Esses índices. Tipo, você tá meio que assinando já que os naturais existem. Mas veja. Eu pensei que não precisa disso. E usar o DCD. Não, tudo bem. Aqui, por isso que eu falei metateoricamente. Vamos lá. Imagina, tipo, o seu universo só ter finitos não significa que o seu universo é finito. Pensa assim, a gente vai ter um exercício desse tipo. Imagina que a gente vai pegar como universo o conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais não satisfaz o axioma do infinito. No seguinte sentido, todo mundo que está... Nenhum elemento dele é indutivo. Não existe um elemento dele que é um conjunto com aquela... não existe um I que pertence a ômega tal que o vazio pertence a I e o sucessor de N pertence a I sempre que N pertence a I. Não existe. Mas, do lado de fora, essa coisa aqui é infinita. Mas as coisas dentro dele não são. Então, você... É aquela coisa de... não... Onde vocês... O que você tem... É que eu quero evitar essas conversas no começo, mas tudo bem. Você tem a teoria e você tem a metateoria. A teoria é a parte rígida onde a coisa acontece. Digamos assim, é onde os códigos estão escritos, é onde a coisa vai ser compilada, é o que está rolando. A metateoria é onde a gente mora, onde a gente usa português para conversar sobre essas coisas, onde a gente está vendo a coisa de fora. Então, tipo, a gente está discutindo a implementação do programa, a gente está discutindo aqui fora. Teoria é o programa implementado, a linha de código e tal. Então, essas reticências, parece que precisa dos naturais. Precisa porque eu estou, digamos assim, usando ele como papel para escrever as coisas, digamos assim. Mas ele em si não é uma das coisas que vai ser escritas lá. Entendeu? Não sei se já deu uma ajudada. Então, mas é aquela coisa, você tem essa barra, isso que vai, aos poucos a gente vai começar a flertar cada vez mais com essa coisa de teoria, metateoria, linguagem, metalinguagem, mas por enquanto a gente ainda pode fingir que é a mesma coisa. Não se preocupa com isso, a gente ainda é criança no começo da disciplina. Depois a gente, tipo assim, isso é um abismo. A gente ainda tá aqui, feliz.
a gente começa a perceber que tem um abismo daqui a pouco, mas a gente ainda não olhou. Quando a gente olhar, ele vai encarar de volta, gente. Aí ferrou. Mas a gente ainda pode achar que só tem um sol lindo lá, essas coisas. A gente vai chegar aqui... Hoje talvez tenha alguma coisa de abismo, mas... não muito. Mas tudo bem? Beleza. Então, na aula passada, a gente definiu o que era conjunto indutivo. É um animal. É um animal I, tal que o vazio pertence a I, e o sucessor de N pertence a I sempre que N pertence a I. Lembrando que isso é só uma notação para isso. Tá? É a proposição. Porque eu não defini... aqui eu defini que é conjunto indutivo. Aí na aula passada teve o axioma do infinito, que existe um conjunto indutivo. E aí vem a definição. Quem são os naturais para a gente? A nossa implementação dos naturais aqui dentro. Ômega existe um conjunto indutivo I. Ômega é o conjunto dos N's que pertencem a I, tal que para todo J indutivo... eu já vou deixar a escrita um pouco menos formal. Tipo assim, é como se eu estivesse falando que ômega é a interseção de todos os indutivos. Porque, vamos pensar assim. A princípio, a definição do que é um conjunto indutivo fala, o vazio tem que pertencer a ele, e sempre que algum animal pertence a ele, então o sucessor dele também pertence. Só que, em particular, se o vazio pertence a ele, que a gente pode chamar assim de zero, então o zero mais também vai estar dentro dele. Porque se esse tá, essa cláusula se aplica a todos os N's no I, em particular ao zero. Então o sucessor está lá dentro. Só que o sucessor a gente pode chamar de 1. Lembra que isso aqui é o vazio unido com o unitário do vazio. Então isso aqui é o conjunto que só tem o vazio. Só que o vazio é o zero, por isso a gente pode dizer que isso aqui é o conjunto que só tem o zero. Então o 1 só tem o zero. E aí, quando você faz o sucessor do 1, vai ser o 2. Esse cara também vai ter que estar em qualquer conjunto indutivo. Então, meio que assim, do lado de fora, aqui onde a gente já sabe como as coisas acontecem, a gente tem uma intuição do negócio, é como se eu estivesse falando que essa implementação do que são os números naturais vai ter que estar em qualquer conjunto indutivo. O problema é que a definição, a princípio, permite que se tiver alguma outra porcaria no conjunto indutivo, essa porcaria vai ter que estar lá, essa outra porcaria vai... Você não quer que os números naturais tenham essas outras porcarias. Mas aí pensa que você tem um conjunto indutivo assim, aí você tem um outro conjunto indutivo que em vez da estrelinha tem o triângulozinho. Aqui estrelinha, coisinha. Mas assim, não importa o conjunto indutivo que você pegue, ele sempre vai ter essa parte vermelha, porque faz parte da definição vazio estar lá. Então isso tem todo indutivo. Então meio que os naturais a gente pega como sendo interseção de todos.
Então, é a parte comum a todos os indutivos. É isso que está sendo dito. São os caras que pertencem a esse conjunto indutivo dado pelo axioma. Só que não só isso, a gente quer aqueles que pertencem a todos os outros indutivos. Um outro jeito de dizer isso é no sentido da inclusão, você está pegando o menor conjunto indutivo que existe. Digamos assim. Existe um, e aí você está separando o menor deles, desse cara. Tudo bem? Agora eu vou responder essa pergunta. Ômega, os naturais é indutivo? É claro, isso aqui é xingado de conjunto dos naturais. Conjunto dos naturais. Proposição ômega é indutivo. A gente tem que mostrar que isso aqui está no ômega e que sempre que alguém está no ômega, o sucessor dele também está. Mas demonstração de que interseção de subespaço vetorial é subespaço vetorial. É aquela mesma demonstração. Prova. 0. Eu vou meio que... Quando eu estiver em contexto de número natural, coisas do tipo, em vez de escrever vazio, eu vou escrever 0. Tudo bem? Mas é 0 é igual a vazio. Vazio igual a 0. Sei, é meio estranho, mas... Hã? Sim, mas é porque os naturais vão ser os representantes canônicos das cardinalidades de conjuntos finitos. Vazio é um conjunto finito, porra. Então, né? Então, enfim. Quantas notas de R$200 eu tenho no meu bolso? Eu não... Essa pergunta não faz sentido. Pra porra. Claro que faz. Elon aqui não. Então, Elon has no power here. Então, prova. 0 pertence a I, pois é indutivo. E 0 pertence a J para todo indutivo. Por definição. Logo, 0 pertence a ômega. Ok? Pega agora um animal, seja N pertencente a ômega. Então, é porque o N pertence a I e o N pertence a J para todo J indutivo. Só que como o J é indutivo, sempre que alguém pertence a ele, o sucessor dele também pertence. Que legal! Assim, N mais pertence a J para todo J indutivo. Em particular, o N mais também pertence a I, logo, N mais pertence a ômega. Portanto, satisfez o critério de ser indutivo, tá? Vocês devem estar falando, Renan, mas tem algum conjunto indutivo que não é o conjunto dos naturais, só pra gente ver? Seu porra, né? Uma coisa assim. Tem. Então, spoiler. Tá, tudo bem que eu tô roubando porque eu tô usando notação que ainda não faz sentido pra vocês. Que porra é essa? Mas eu fiz de propósito. Essa definição aqui, ela se aplica a qualquer conjunto.
Você pega um conjunto X, aí eu quero fazer o sucessor dele, e isso vai ser o conjunto X unido com o unitário do X. Beleza. Agora, se a gente parar para pensar no que essa coisa está fazendo, você está com 0 que pertence a 1, que pertence a 2, que pertence a 3, que pertence a 4, você está fazendo uma cadeiazinha assim, né? Então, 0 pertence a 1, que pertence a 2, que pertence a 3, que pertence a 4, que pertence, etc., que pertence a 42, que pertence a etc., tal. E todos esses desgraçados pertencem a ômega. Tudo bem? O que me impede de pegar a definição de sucessor e fazer para esse cara aqui? Porra nenhuma, né? Eu posso continuar. Então eu posso fazer isso aqui. Ômega pertence ao sucessor de ômega. Vamos escrever esse cara, em vez de escrever assim, só por agora, vamos escrever assim. O que me impede de repetir o processo? Porra nenhuma. Seria ômega mais 1 mais 1. Pô, mó chato escrever isso. Eu vou escrever ômega mais 2. O que me impede? De novo, merda nenhuma. Agora, se eu for fazendo isso, eu vou chegar em algum momento, e isso vai ficar mais claro, mas vamos dizer assim, metateoricamente, olhando de fora, faria sentido, já que eu posso fazer esse, eu posso fazer assim, a gente pode continuar iterando isso inumeráveis vezes. E aí a gente chega numa coisa que seria ômega mais ômega. O desenho da coisa, a intuição da coisa é essa. Mas isso não faz o menor sentido. Claro que faz. Na reta real, pega uma sequência convergindo para um ponto, pega outra sequência convergindo para outro ponto. Ponto. É isso. Uma sequência crescente convergindo para cá, outra convergindo para cá. Viu? Em algum sentido está pegando esse tipo de fenômeno, só que olhando do ponto de vista de ordem. Tá? Então não é difícil realizar. Estrangeirismo fudido, mas desculpa. Não é difícil realizar essa ideia dessa construção num lugar que faz sentido. Tá? Talvez um dia eu mostre para vocês um teorema belíssimo, eu acho. A gente vai ver o que é a definição de ordinal. Essa coisa vai ser um exemplo de ordinal. E eu poderia ir continuando, né? Todo ordinal enumerável se realiza como um subconjunto de números racionais. Você consegue imaginar que você vai conseguir. Se for enumerável, você vai conseguir fazer esse mesmo truquezinho, assim. Mas realiza tem uma injeção desse cara lá dentro que a ordem é a mesma que ele teria nos. Mergulha, tem uma função injetiva do ordinal nos racionais que preserva a ordem. Tipo assim, se você deixa correr não enumerável, ferrou, você não consegue. Claro, nos racionais, porque os racionais é enumerável, não tem como, mas nos reais também, fudeu, assim. Mas isso é spoiler, a gente vai ver essas coisas direitinho, com calma, é só para ver um exemplo de uma coisa que vai ser indutiva, porque o zero está dentro dele, e todo o sucessor do zero está dentro dele, por conta disso aqui. Agora, como esse também tá, eu sou obrigado a ter o sucessor dele, o sucessor do outro, o sucessor do outro, o sucessor do outro, mas ele vai para aqui. Agora, se eu quiser que esse cara seja elemento também, aí eu vou ter que ter mais uma caralhada de gente depois, eu vou chegar no ômega mais ômega mais ômega. E dá pra fazer esse tipo, enumeráveis e chegar no ômega vezes ômega? Dá.
Você pode fazer na tela? Você vai fazendo e você ainda vai ter um ordinal enumerável. Enquanto você consegue, de alguma forma computacional, manter um registro do que você fez para chegar aonde você está, você ainda está na porra de um ordinal enumerável. Você só chega... Porra, puto spoiler. Com S maior. Você só vai chegar num ordinal que é não enumerável quando você considerar... E aí é o tipo de coisa que você não tem um algoritmo dizendo quais são. Mas quando você considerar todas as formas possíveis de fazer uma boa ordenação nos números naturais. Porque se você parar para pensar, esse conjunto, esses pontinhos que eu fiz ainda são enumeráveis. E vai ser um conjunto bem ordenado. Porque até aqui era bem ordenado. Peguei esses infinitos, era uma boa ordem. A única coisa que eu fiz foi acrescentar um último elemento. Eu não baguncei os caras anteriores para ter menor elemento. Eu acrescentei um último. Continua sendo uma boa ordem. Se tem uma boa ordem, coloca um último elemento, ela continua sendo uma boa ordem. Isso me lembra um pouquinho, né? Não tem muita coisa a ver, mas até é decidida trabalhar com infinito como elemento também. Eu não sei se tem muita coisa a ver. Tem muita coisa a ver. Por exemplo, de um ponto de vista de topologia, aqui você está fazendo a compactificação quando você... Se eu tiro isso, eu estou com os infinitos carinhas, né? Coloquei um ponto no infinito, é compactificação de Alexandrov. Quando você coloca um mais infinito, é um tipo de compactificação. Se for só um infinito, você está ligando as duas pontas da reta, é a compactificação de um ponto. Se forem dois, aí é uma outra compactificação. Mas ainda assim tem cara. Aí, agora que você está acrescentando esses outros pontos, em algum sentido você está sempre acrescentando um último cara novo. Mas então você não está... Então no fundo, por exemplo, isso aqui o conjunto de todos os caras que vieram antes do ômega mais ômega é enumerável. Como isso aqui é uma boa ordem, dá para você dizer que isso é um jeito diferente de você colocar uma boa ordem nos naturais. Agora imagine que você considera o conjunto de todas as boas ordens dos naturais. E aí você pega todas as possíveis e dá um jeito de ordenar essas boas ordens umas com as outras, a menos de isomorfismo. Quando você considera todas elas, meio que o que você está fazendo, eu gosto dessa analogia. Vocês já viram esses copos de café, que são de silicone? Que eles vão, e aí você achata eles assim? Pensa que você está fazendo cada nova boa ordem dos naturais, você está fazendo esse copo. Mas ele é um copo infinito, então ele não vai ter um último andar. Mas quando você achata ele, você está colapsando um monte de coisa, ele vai ficar um negocinho assim. Essa coisa que aparece aqui é o ômega 1. É o primeiro ordinal não enumerável. Mas, puto spoiler. Culpa da pergunta dele, mas dá para continuar fazendo? Dá. E quando você pega todas as possíveis, em algum sentido você ganha o ômega 1. Continuar a fazer isso novamente, esse processo do que ganhou o ômega 2. Isso. Ômega 3, ômega 4, ômega 5, até ômega N. E se eu continuar? Ômega no caso, né? Seria. Não ômega, mas... essa é a ideia, mas muitos spoilers. Mas o desenho da coisa é esse. Infinitos spoilers. Não numeráveis. Mas tá. Tudo bem, então, que é indutivo, tudo bem que essa coisa que tem cara de que vai ser indutiva também, que não são os naturais, então você vai ter animais que são indutivos e não são os naturais. Beleza. Show de bola. O nome indutivo remete à indução. E natural. Deixa eu só ver se
Tá. Ah, tá. Não, porque eu tinha visto a mesinha coisando, aí eu fiquei com medo que tinha... Não, de boa, de boa, de boa. Então, eu vou provar pra gente, isso não vai ser um axioma, isso é um teorema, indução finita. Seja P de x uma propriedade, e aqui a gente está sendo feliz sem olhar para o abismo. O que é uma propriedade? É uma propriedade. A gente não vai definir o que é uma propriedade ainda. Mas é aquela coisa, é uma fórmula que atribui algum tipo de adjetivo matemático a um objeto. É verdadeira ou falsa, eu consigo decidir isso para cada x que eu troco aqui no lugar. Diz uma propriedade tal que vale P de 0 e vale P de n mais P do n mais sempre que P de n vale. Então, se isso aqui acontece, P de n vale para todo n natural. Então aqui a gente vai demonstrar o princípio da indução. Pausa para reflexão sobre o abismo, tá? O princípio da indução é uma coisa que aparentemente a gente percebe que vale com o que a gente entende intuitivamente que são os números naturais. Percebeu-se que você tem argumentos indutivos, via, sei lá, regressão infinita, olha, tem que valer e tal. Mas isso é uma coisa que a gente aceita em algum sentido filosófico, metateórico. Você pode debater isso. Por que vale, por que não vale e tal. O que a gente está fazendo aqui não é provar que que o princípio da indução, ele é verdadeiro absolutamente, independente de debate, coisas do tipo. E a gente está mostrando aqui os axiomas que a gente está pegando para a teoria dos conjuntos, eles concordam com esse princípio. Então, isso é uma coisa que está implementada no nosso programa dos conjuntos. Então, a gente está mostrando que na nossa descrição do universo dos conjuntos usando os axiomas, isso é uma coisa que você pode usar. Essa é a primeira observação. A outra é que do ponto de vista de, por exemplo, imagina que agora a teoria dos conjuntos está implementada, pensando em coisa de programação, e vai um analista, um algebrista aí, quer usar alguma coisa de teoria dos conjuntos. Então, ele baixa o pacote lá, ZFC, ele baixa e ele pode usar os resultados para provar as coisas. Do ponto de vista desse analista, isso aqui é uma coisa que a gente chama de metateorema. Porque é um teorema sobre teoremas. Porque, vejam, eu estou fazendo aqui uma coisa muito perigosa. No futuro a gente vai evitar isso. Eu estou quantificando sobre uma fórmula. Eu estou fazendo um enunciado que fala sobre uma fórmula qualquer. Só que as fórmulas não são coisas do universo. Conjuntos são coisas do universo. Fórmula é uma coisa da linguagem. Então, isso aqui, em algum sentido, está flertando com a metateoria. Um outro jeito de você ver isso é que eu vou provar um teorema. É como se para cada teorema, para cada fórmula, eu fizesse um teorema da indução. Felipe, quer dizer que uma propriedade de oscilar que é um paradoxo do jogo também? Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. A gente imagina assim, quando você está em teoria de grupos, você tem lá, você vai provar um negócio sobre um grupo. Aí o seu teorema, um teorema lá sobre grupos.
sei lá, existe um X que pertence ao grupo, tal que para todo Y pertencente ao grupo, pipipi, popopó, etc. Alguma coisa acontece. Veja que as coisas sobre as quais eu falo pertencem ao grupo. O enunciado, a sentença, ela fala sobre coisas que estão no universo do discurso. As coisas que eu falo são os elementos do grupo. Agora, aqui, seja P de X uma propriedade tal que... o que é essa porra dessa propriedade? Onde ela está? Né? Porque, a princípio, o que a gente estava fazendo a gente estava meio que fingindo que tem um universo dos conjuntos. A gente já viu que isso aqui não pode ser um conjunto, mas as coisas sobre as quais a gente fala são coisas que estão aqui, são conjuntos. A propriedade não é um conjunto. Então, porque, de certa forma, eu estou falando, para toda propriedade que tem isso e isso, então, vale esse negócio. Então, o enunciado disso aqui está falando sobre fórmulas. Então, um jeito de você pensar isso é que para cada fórmula eu tenho esse teorema. Então, seria um esquema de teoremas, mas ainda assim é meio perigoso que eu não falei o que é uma propriedade, mas aí isso tem que começar a deixar vocês inquietos, vocês estão começando a ver a beira do abismo. Assim. Lá longe, né? Porra, acho que isso é um abismo. Tipo, onde essa porcaria acontece? Onde que... Eu tô com um enunciado falando sobre fórmula. Essa fórmula mora onde para eu estar falando dela? Mas, por enquanto, vamos pensar que eu estou provando para vocês que esse jeito de provar coisas está certo. Funciona, eu posso usar. Tá? Mas, você ia perguntar alguma coisa? Ah, tá. Mas é isso, assim, tem muita coisa escondida nesse enunciado bobo, tá? Mas que aos poucos a gente vai abrir, assim, tá? A prova é boba. Aí, por que essa indução finita? Tem outro tipo de... A gente vai ver indução em boa ordem. Isso aqui é um caso muito específico de indução. A indução não é uma exclusividade dos naturais. A indução é uma coisa intrínseca das boas ordens. A gente vai ver indução em boas ordens e, para piorar, a gente vai ver indução em ordinais. Que aí ela é loucaça, mas eu vou explicar depois. Quando a gente chegar lá, eu explico. Mas esse aqui, a prova é muito simples. A gente vai fazer isso. Ômega existe. Então, pelo axioma da separação, eu posso montar o subconjunto dos caras que estão em ômega, tá? Que vale P de N. Posso fazer isso. Então, esse subconjunto existe. Oi. Bom dia. Então, se esse animal existe, agora a gente pode verificar que o X é indutivo. Ele é indutivo por quê? P de 0 vale. Então 0 está nele. Se alguém está nele, P de N vale, então vale o P do N sucessor. Então, por hipótese, isso pertence a X e N mais pertence a X sempre que N pertence a X. Assim, X ômega
está contido em X, porque ômega é a interseção de todos os indutivos. Né? O ômega a gente pegou como sendo interseção de todos. Só que o X já está contido em ômega. Acabou. Então, de um ponto de vista pragmático, sem olhar muito para abismo, o que isso aqui diz para a gente é: podemos usar indução. Essencialmente é isso. Tá? Mas isso aqui já é um flerte com metamatemática. Enfim. Tudo bem até aqui, a menos essas questões de abismo? Tudo bem? Então, agora, 8h20, só dar um resumo para a Alexia, bem rápido antes de eu apagar. Está gravado de qualquer forma, mas aqui eu estou continuando a aula passada, não sei se você assistiu. Ótimo, então beleza. Aqui foi só uma revisão da aula passada. Aí aqui foi mostrando que aquele conjunto dos naturais, do jeito que eu defini na aula passada, ele tem a propriedade de ser indutivo. Indutivo é aquela porcaria que o vazio está nele e os sucessores estão sempre. E que a provinha, que é essencialmente igual à prova em álgebra linear, de que interseção de subespaço e subespaço. Aqui foi um exemplo de uma coisa que é indutiva e que não são os naturais. É viajado demais, então vê o vídeo depois. E aqui eu provei que a gente pode fazer indução dentro do que a gente está fazendo. Foi essencialmente isso. Tá? Beleza. Então, agora finalmente eu posso falar para vocês, apresentar um axioma que estava faltando. Alguma coisa? Não, relaxa. É que eu não sabia se era uma voz na minha cabeça, se era alguém perguntando alguma coisa para mim. Sim. É a especiaria falando na minha cabeça, assim. Mas tá, agora só para referência, é a seção A3 do texto, tá? Exato, aqui a coisa vai começar a ficar interessante. A prova de estudar para fazer indução a partir do natural fixo, é parecida com que... No fundo, ela é a mesma coisa, porque quando você pega o conjunto dos naturais a partir de alguém, isso vai ser bem ordenado também. E aí vai sair meio que dessa coisa. Mas, tipo, no fundo... Isso, é por culpa dessa coisa. É o Theo de Hilbert, joga fora a galera e pronto. Isso, você despeja uma galera lá e pronto. Aliás, falando em despejo, se vocês gostam de comédias, assistam Only Murders in the Building. É uma série de comédia muito boa. Eu maratonei no ônibus com Priscila. Eu acho que já tem 3. E é uma série, tipo assim, ela começa com aquele Steve Martin. Ela tem aquele ator de comédia velhinho. Ele sempre foi velho, ele sempre teve cabelo branco. Ele é velho desde que era novo. E assim, eu não sei como, mas em algum momento a Meryl Streep vai aparecer na série. Uma série que tem a Meryl Streep, vai se ferrar. Mas vai se ferrar num bom sentido. A série, não vocês. Mas enfim. Tudo bem aquilo ali? Então, aqui a gente vai falar sobre produtos arbitrários, produtos cartesianos e o axioma da escolha. Sim, só para deixar todo mundo na mesma página, eu vou
fazer uma mesma página num sentido poético. Porque o que eu quero falar com um produto arbitrário? Eu quero explicar para a gente vai precisar desse tipo de coisa aqui. Só que isso, em geral, a gente só está acostumado quando é coisa desse tipo aqui assim, ó. Produto cartesiano finito. Então, eu vou usar isso para explicar o que é o produto cartesiano qualquer. Porque a gente não vai pensar nisso exatamente como sendo um par ordenado, uma tripla ordenada, etc. A gente vai pensar nisso como sendo uma função, as coisas que moram aqui. E aí, para fazer esse saltinho, começar com uma pequena motivação. Vocês já sabem isso, mas só para ficar seguro de que vocês sabem, para x e y conjuntos, os elementos de x cartesiano y são da forma isso aqui, que é a notação que eu estou usando para par ordenado, um x pertencente a x e y pertencente a y. Fun fact. Esse par ordenado, um par desse tipo, ele induz uma função muito curiosa. Ele induz uma função. Aliás, vai ser melhor se eu fizer assim: x0, x1, x0, x1, x0, x1. Vai deixar a notação um pouco menos confusa. x0, x1, x0, x1, opa, x1. Ele induz uma função assim. Que vai pegar o 0 e mandar em algum lugar e o 1 mandar em algum lugar. O 0, ele vai mandar no x0. O 1 vai mandar no x1. Agora, se a gente chamar esse par aqui de P, e essa função a gente chamar de, sei lá, P chapéu, alguma coisa assim, note que P chapéu de I pertence a xi para todo I que pertence a 0,1. É banal, mas é o que está acontecendo. Essa função P chapéu, quando o I tem duas possibilidades, ou é 0 ou é 1. Se é 0, o P chapéu de 0 é x0, que pertence ao x10. Né? Porque tinha isso aqui. Se for 1, o P chapéu de 1 é o x1, que pertence ao x1. Ok? Agora, por outro lado, se você pega uma função C de escolha, choice, se eu pego uma função C de 0, 1, na união dessas coisas, x0 unido x1, tal que C de I pertence a xi para todo I, pertencente a 0, 1. Então, pensa que agora eu estou com uma função C, ela faz o seguinte, no fundo ela está escolhendo alguém.
ela escolhe alguém no x0, porque o C de 0 pertence ao x0, e ela escolhe alguém no x1. Então, o C de 1 pertence ao x1. Se eu tiver uma função assim, então C induz um par ordenado. Vou chamar de C com um chapéu invertido. Simplesmente você pega o par ordenado C0 e C1, né? C assim é o C0, C1. Faz sentido? Então, exercício, que é mais uma coisa de você encarar o exercício até que ele te encare de volta. Exercício. Antes de exercício, eu vou colocar notação. Notação. Isso aqui, xi pertencente a 0i, indica o conjunto das funções da forma pipipi popopó, tais que f de i pertence a xi para todo i pertencente a 0,1. O exercício é o seguinte. Não sei escrever. Exercício. Mostre que a função chapéu e chapéu invertido, a função chapéu sai do x cartesiano x0, x0 cartesiano x1 e vai para isso aqui. E essa função outra aqui, que calor, são inversas uma da outra. Tá? Com um pouco mais de calma, né? A função chapéu é aquela que está pegando o P igual a x0, x1 e está mandando naquela função P chapéu. Isso é uma função, né? E aí eu tenho a outra função, que é a função que pega uma funçãozinha tipo essa Czinha, tipo essa funçãozinha C, e manda no par C. O pessoal costuma chamar isso de C-check. É tipo o check. E curiosamente é o acento que tem no check do check. Do Eduardo Check, da compartificação de som check. Mas não deve ser por causa disso. Ou é? Lembra um check, de fato. Pode... Então, tem a função e é não sei. Mas, então, esses dois processos que a gente falou aqui, no fundo, eles são funções. O exercício aqui é mostrar que isso é a inversa disso. Que, no fundo, é só uma coisa de você se convencer de que quando você pega um par ordenado, no fundo você está fazendo uma função que está pegando um índice, mandando um cara de um fator e um outro cara num cara do outro fator. A questão é,
Essa segunda definição, de você pensar nas funções que escolhem coisas em uniões, ela é muito mais propícia à generalização do que a definição de cartesiano. Porque o que acontece se eu trocar esse conjunto 01 por um conjunto I qualquer? E aí, em vez de dizer que é x0 unido x1, é a união dos xzinhos com I pertencente a Izão. Eu simplesmente generalizo essa ideia de par ordenado para um conjunto arbitrário de índices. Então, no fundo, um produto arbitrário, quando a gente fala em função, um produto arbitrário como sendo um conjunto de funções de escolha, ou uplas, ou o que for, no fundo é um negócio que está tentando imitar o comportamento dessa coisa. Então, definição. Essa definição é moralmente motivada por esse exercício. Então, o exercício acaba aqui. Definição. Deixa eu só fazer igual está no texto para não ficar tão horrível. Se bem que o texto não é lá essas coisas. Para um conjunto I qualquer, e fixados xi, conjunto xi, para cada izinho pertencente a isão. Isso aqui, no fundo, se você quiser ser mais técnico, eu não quero com fixados xi para cada i, pensa que você está pegando uma função φ que tem domínio i. Uma função que tem domínio i, e aí esses xi são só a imagem desses φs. Mas uma função que está caindo aonde? Não importa, mas esses xi são o quê? Tudo é conjunto, então não tem essa coisa. Mas... De ir para ver. De ir para ver, perfeito. De ir para o universo, perfeito. Agora, então, a família ou a coleção ou conjunto, lembrando que sempre que eu usar família, conjunto, coleção, o que é tudo sinônimo, tá? A família, essa aqui, a gente vai escrever assim. Saúde. Estou sendo bem econômico. Lembra, aliás, eu acho que eu não introduzi essa notação para conjunto de funções. Não introduzi. Eu vou... Tem no texto, eu só vou reforçar depois. Para todo i, colocar assim. Para todo i que pertence a isão, f de i pertence a xi, será chamada porque a família será chamada de produto cartesiano. Dos conjuntos xi. Aqui só a observação que eu quero fazer é que esse negócio aqui com esse expoente, aqui, observação, então, que negócio é esse? Observação. Em geral,
uma coisa desse tipo aqui, B elevado a A, indica a coleção das funções do tipo A para B. Então, são funções que têm domínio A contra domínio B. Essas coisas existem porque você consegue fazer cartesianos, aí você consegue separar os subconjuntos dos cartesianos que se comportam como sendo as funções adequadas. Então, conjunto de função existe, essas coisas. Então, em particular, se eu tenho uma função φ que manda ir para algum lugar para cada izinho, eu tenho se eu tenho essa função, eu tenho a imagem dela. Se eu tenho a imagem dela, eu tenho a união. Então, esse conjunto aqui existe. Aí, se eu tenho esse conjunto e eu tenho o conjunto das funções, então faz sentido pegar as funções que satisfazem isso. Que, no fundo, o que ela está fazendo é o que estava sendo feito ali. Então, se eu tenho aqui x0, x1, x2 e assim vai, o que uma função que mora nessa coisa, nesse produto cartesiano faz, ela está pegando 0 e mandando em algum x0 que pertence aqui, 1 mandando em um x1 que pertence aqui, ela está escolhendo um cara em cada. É isso. Só que isso feito de tal forma que esse conjunto I é um conjunto de qualquer. Então aqui eu coloquei 0, 1, 2, mas poderia ser estrelinha, quadrado, bolinha, etc. Então essas coisas, esses animaizinhos, a gente vai chamar de função escolha, mas eu ainda não vou introduzir o nome. Só que eu vou colocar uma proposição. Para F e G pertencentes a esse produto cartesiano, F é igual a G, C e somente C. F de I é igual a G de I para tudo I que pertence a Isão. Isso é mais para enfatizar o comportamento do que ser uma observação assim, nossa, que observação magnífica. Porque as coisas que moram aqui são funções. Funções são subconjuntos de pares ordenados para gente. Então, funções são conjuntos. Então, dois conjuntos são iguais se somente eles têm os mesmos elementos. Então, quando você abre a definição do que é ser função, e aí você pega uma função que mora neste animal aqui, e diz que ela é igual, ela vai ser igual, elas já vão ter o mesmo domínio e contradomínio. Então, duas funções com o mesmo domínio e contradomínio são iguais se somente as imagens em cada ponto do domínio são iguais. Então, isso é só um corolário desse comportamento. Mas veja que isso é essencialmente o comportamento que você tem no par ordenado. Um par ordenado x0, x1 é igual a y0, y1, essencialmente seu x0 é igual a y0 e x1 é igual a y1. Então, por conta disso, é que a gente chama e vai usar essas notações aqui, ó. Então, definição, pela proposição anterior, pipipi, popopó, faz sentido denotar um elemento F aqui dentro do produto cartesiano com as seguintes notações. Assim. Então a gente vai denotar às vezes assim,
Ou às vezes assim. Quase como a gente faria se fosse uma sequência, né? Tipo, a sequência que a gente faz assim em análise. Faz assim. Aqui trocou esse por esse porque o texto é afetado. A gente quer deixar parênteses só para fórmula, só para coisa. E aí, pronto. Já virou a mesma coisa. Aí, se você trocar esse xn por um x assim, você já chegou na notação do bagulhinho. Então, a gente vai denotar assim essas coisas que serão xingadas de I-uplas ou funções escolha. Mas eu prefiro o I-upla, porque função escolha é um negócio que parece que é tão complicado. A upla tem uma sonoridade mais banal, que é o que isso é. Isso é um negócio que era para ser tratado como banal e não como uma coisa doida. Tá. Ok. Exercício. Se mostrar, né? Mostrar que se x é igual a vazio para algum izinho pertencente a isão, então o produtório é vazio. Dica: suponho que não. Sei lá. Se tem alguma coisa, se tem uma função que escolhe aqui, em particular ela vai ter que escolher, né? Fudeu. Essencialmente é isso. Estamos agora num momento perigoso, ou a gente está tangenciando águas turvas. Assim, tipo, acho que tem umas praias aqui que são um pouco assim. Você começa a pisar, acha que tá de boa, e aí afunda do nada. E aí, enfim, vai de arrasta para cima. Porque você pode pensar que talvez deveria valer a recíproca, né? Porque esse é muito automático, né? Tanto assim como na contrapositiva, se você quiser pensar assim. Mas e se você fizesse assim? Né? Eu vou colocar uma interrogação aqui também. Se você faz xi diferente de vazio, vou negar isso, para todo i, implica que o produtório também é diferente de vazio? Teorema. Vai ser a nossa primeira prova por indução. Vou só dar a ideia, mas a axioma da escolha ainda não apareceu. Mas teorema. Eu vou colocar como proposição, porque no texto é como proposição. No texto é a proposição A35. Se vocês quiserem olhar lá com mais detalhes, que eu não vou fazer com todos os detalhes. Seja n pertencente a ômega, e aí isso aqui
I pertencente a N mais diferente de vazio, C somente C, XI diferente de vazio, para todo I que pertence a N mais. Essencialmente, o que esse enunciado está dizendo é que o produto finito de conjuntos não vazios é não vazio. E vale a volta. Se eu tenho uma quantidade finita de conjuntos não vazios, então eu consigo garantir que o produto deles é não vazio e vale a volta. A prova vai ser por indução. Deixa eu ver aqui. Então, ó, prova. Essa é a nossa primeira prova por indução. Então, a gente tem que verificar para o N0. Para o N0, a afirmação que a gente tem aqui é essencialmente isso. Essencialmente é isso, porque o zero mais, se você parar para pensar, é o conjunto que só tem o zero. Então, essa coisa, essencialmente, eu estou pegando uplas assim, enquanto as coisas que moram aqui são assim, né? Então, aqui é um upla, é uma coisa que a gente nem tinha definido a rigor ainda. A gente tinha um par ordenado, não um ordenado, que é meio idiota você fazer uma coisa um ordenado. Mas aqui a definição de upla permite para a gente fazer isso. Mas vocês concordam que o x0, o conjunto dos elementos do x0 está em bijeção com o conjunto das uplas dessa forma. Então, esse é vazio, se somente esse é vazio, esse é não vazio, se somente esse é não vazio. Então, esse aqui, ok. Ok significa exercício. Exercício, se você bater o olho, eu acho que entendi, mas talvez compense eu escrever para praticar. Escreve. Eu acho que eu entendi e sei como escrever. Nem tenta, então vá fazer outras coisas. Agora a gente vai... A hipótese de indução. É aquela coisa, a gente quer mostrar que vale para o N mais sempre que vale para o N. Então, assumindo o resultado para N, veremos que vale para N mais. Bom, aqui a ida, né? Porque é um 6 somente C. Então, e deu a volta? Eita! Eu coloquei as setinhas trocadas. Já foi, eu não vou... tanto faz, né, mas eu vou fazer certo para vocês. Eu falei que eu coloquei as setinhas, eu já mandei para a editora lá, e aí agora vai. Eu achei um erro também na aplicação do princípio da casa dos pombos para demonstrar toda a sequência tem subsequência monótona, mas enfim, paciência, acontece. Então a volta. A gente tem xi diferente de vazio para todo i que pertence a n mais. Lembrando que isso é igual ao n mais unido n mais. Então, eu estou assumindo isso, quero provar que vale isso.
Bom, se isso aqui é verdade, em particular, o xi é diferente de vazio para todo i que pertence ao n+, em particular. Porque se isso aqui acontece para todo mundo que está nessa união, então acontece para todo mundo que está aqui. Agora, por hipótese indutiva, a gente está supondo que a coisa é válida para o caso n. Então, só cuidado que aqui a própria afirmação, no caso n, ela já se coloca um n+. Por isso que, por valer para o n, vale para esse n+, porque a afirmação do n é sobre o n+1. Por isso que aqui é o n++, só por isso. Por hipótese indutiva, existe um f que pertence a esse produtório aqui. Em termos menos formais, eu estou supondo que, para o caso n, eu consigo escolher um cara em cada. Esse cara está fazendo essa escolha. Como? Então, até o penúltimo, eu consegui escolher um para cada, por hipótese de indução. Vou para o último. Como o x... n+, agora quando eu pego o último é diferente de vazio, existe um tzinho que pertence a esse cara. Agora a gente pode fazer isso. Agora... Ali não era para ser o x n++? Não. Porque esse n+, é o conjunto das coisas, vão de 0 até n, certo? E aí, o n+, é o que está aqui. Tudo bem? Tá. O n++ é tudo que veio antes do n++, então ele vai até o n+. Tá? Mas eu também me confundia com isso. Então, agora, se você fizer f unido com esse, você pega essa escolhazinha, que é um conjunto de pares ordenados, e você faz isso aqui. Isso pertence ao produtório do xis com is que pertence a n+. Isso aqui é só uma coisa que num curso de cálculo ou numa aula de análise você escreveria assim. Tipo, você escreveria assim: G n mais na união dos xis com i pertencente a n mais, você faria i vai em f de i se i pertence a n mais, e aí a única coisa que sobrou é n+. O n+ você está mandando em t. Isso aqui é só um jeito um pouco mais econômico de escrever isso, porque aqui eu estou acrescentando o par ordenado que falta. O par ordenado que falta eu acrescentei aqui. Esses outros estão todos aqui. E isso pertence aqui dentro porque justamente a f dos izinhos pertence aos xizinhos daqui. Falta só a do último, que é esse cara. Mas esse cara está indo em T. T é alguém que eu peguei aqui. Então, essa é uma coisa lá dentro. Então, foi. A volta é o exercício anterior, esse exercício aqui. Portanto, Não seria aí, não? é que eu estava com o PDF na cabeça. Isso. Portanto, vale para todo n pertencente às naturais.
Então, em palavras humanas, produto cartesiano, produto finito de conjuntos não vazios é não vazio. Agora, eu vou deixar para vocês refletirem no porquê essa demonstração não funcionaria se em vez desse conjunto de índices aqui eu tivesse o ômega. No texto tem alguma discussão sobre isso, mas o que ia dar pau nessa demonstração se eu tentasse usar ela para fazer para infinitos? Qual é o problema? O que ia dar ruim? Mas ia dar ruim. Dá para chegar num argumento circular, se vocês quiserem a gente discutir na próxima aula. Mas, de qualquer forma, eu posso introduzir o axioma da escolha, finalmente. Que ele diz simplesmente que se para tudo i preguiça de pensar se o i precisa ser vazio ou não, só por detalhezinhos. Precisa. Para todo i diferente de vazio, sempre que você tiver um produtório assim, ele vai ser diferente de vazio. C e somente C, xi diferente de vazio, para todo i pertencente a isão. Esse é o que chama da escolha. Então, no fundo, o que ele está falando é que esse resultado, que no fundo consiste em você fazer escolhas, você tem uma família finita de conjuntos não vazios, você escolhe um em cada. O que ele está falando é que se você tem uma família de conjuntos não vazios, não necessariamente indexado num conjunto finito, você ainda consegue fazer uma escolha em cada. Tá? Claro, quem é preciosista vai falar, mas um lado era sempre verdadeiro, que era esse aqui. Então, tudo bem, escreve assim. Tipo, a graça, a coisa do axioma da escolha está desse lado. Tá? E como eu já tinha falado, ele é uma espécie de comprometimento que a gente faz para quando a gente aceita conjuntos infinitos. Ok, eu vou trabalhar com conjuntos infinitos. Porra, a minha lógica é toda finita, meus argumentos são finitos, minhas demonstrações são finitas, e agora? Será que eu continuo com os infinitos? Você pode decidir não usá-los, ou se você decidir usá-los, você pode falar, bom, vou fazer aqui uma suposição. Eles vão ser infinitos, mas pelo menos esse comportamento dos conjuntos finitos, eu vou assumir que eles têm. E vou ver o que eu consigo fazer com isso. Mas não faz sentido por causa disso, porque na prática isso aqui significaria você ficar apertando um botão infinitamente. Não faz sentido. Porra, mas não faz sentido. O problema não é ficar apertando o botão infinitamente. O problema é assumir que tem um conjunto infinito. Se você está aceitando o conjunto infinito, porra, aceita isso aqui, sei lá, tipo, não está nem certo nem errado, tipo, vamos assumir, vamos ver o que acontece, tá? É tipo o pessoal reclamando, o Neil deGrasse Tyson lá, reclamando que é o negócio de bater areia lá no Duna não faz sentido. Porra, o filme tem um verme do tamanho de um prédio e você tá reclamando de um caralho de um negócio que fica batendo na areia, velho, vai se fuder. Então, tipo assim, é uma suposição que você faz que facilita muitas coisas. Ainda assim, se você quiser trabalhar com conjuntos infinitos sem o axioma da escolha, beleza, pode, mas você vai sofrer muito, no sentido de que algumas coisas que você traz da intuição finitária, você não vai ter mais. Mas a gente vai ver algumas coisas mais disso ao longo do curso, tá bom? Desculpem por ter segurado vocês até quase as 9h10, mas é isso. Na próxima aula a gente começa conjuntos bem ordenados. E aí a gente vai avançar um pouquinho. Tá faltando ainda falar para vocês do axioma da substituição e da fundação.
Mas quando chegar a hora, eu falo para vocês. Você vai pular a parte de classes? Eu vou falar quando for preciso. Eu não vou pular. Não, eu vou pular, mas eu vou voltar. Eu não vou ignorar ela completamente. Valeu. 1h20 de tortura? Que horror.